Isso aí, você tem escola bíblica para crianças na sua igreja? Você tem olhado com carinho? Normalmente, muitas igrejas elas já separam, né, até o ministério infantil do ministério de ensino para adultos, né, nessa formação de gente. Vocês acham que isso é um caminho adequado? Isso deve ser mesmo ter o foco de separar o ministério infantil com pessoas que entendam e que tenham o olhar específico para crianças e adolescentes, por exemplo? É importante, né? É importante que tenha um olhar específico para a criança, porque trabalhar com criança exige algumas diferenças de você trabalhar com adulto. Habilidades específicas para você trabalhar com a criança. Então é importante que você tenha um espaço agradável, seguro, né? Um espaço que não seja um espaço embaixo da escada qualquer para se cuidar de criança. Né? Não estão usando aquele galpão, leva Exatamente. Vamos tirar a criança para fazer menos barulho, para não atrapalhar o culto. Então é importante você ter uma visão mesmo que você está formando ali aquelas crianças que estão nesse mundo sendo bombardeados. Eu vi uma pesquisa, fiquei muito assustada com relação às crianças de 12, a 15 anos, 23% já tomam anticoncepcional. Então assim, eu levei um susto quando eu vi isso, que eu falei assim, pode ser que as nossas crianças que estão ali não haja nenhum caso, digamos, que não haja, mas elas vivem nesse mundo. Na escola elas vão lidar com isso, no balé elas vão lidar com isso. Então essas crianças têm que estar preparadas para... Exatamente. Né? As crianças mas você é crente, então você saca fora. As crianças hoje em dia, elas têm agenda de adulto, elas têm problemas de adulto, doenças de adulto. Elas têm depressão, elas têm toque, elas têm ansiedade, elas têm problemas de adulto. Então, elas precisam de um olhar específico, sério para elas, não só tomar conta. Porque muitas vezes a gente vai... nós vivemos no mundo, nós não vivemos no monte. Nós vivemos no mundo, né? Nós somos confrontados o tempo todo com o mundo. E quando a criança chega nos ambientes normais dela, da escola secular, das brincadeiras, dos amigos, muitas vezes ela pode ser alvo de chacota, porque ela bullying, é crente, né? porque ela tem práticas diferenciadas, né? E aí... Como que a gente prepara essa criança para, em vez de sucumbir a essas provocações, ela saber enfrentar, ela saber se posicionar e ela entender que o Evangelho de Cristo é um Evangelho que nos torna diferentes mesmo, que nos torna diferentes. Eu acho que aí realmente vem a atuação, esse olhar do professor da escola bíblica, né, de crianças. Ele tem que estar muito ligado, com aquele feeling bem antenado para ver o quanto essa criança, aonde ela está vivenciando, porque o importante também, Celeste, é que ela vá para uma escola, que ela seja ouvida. Não é só a gente transmitir esse conhecimento, vamos ensinar, mas quando a criança começar a falar, dá ouvido o que ela está falando, porque é um alerta. Para dar subsídio a essa criança, olha, não porque que eu vivo tão diferente daquilo que estão pregando no mundo. Porque aqui está escrito, na palavra de Deus está escrito, não vos conformeis com as coisas desse mundo, né? Mas tentai transformar. Então, na verdade, você é um soldado do Senhor, que a luta é grande, mas você já está aqui, te ensinando, A palavra de Deus diz isso. Então, quando chegar essa confrontação com o seu amiguinho lá fora, você vai ter isso em mente. Realmente, eu sou diferente, sabe por quê? Eu resolvi escolher um caminho diferente para a minha vida. E eu gostaria muito que você seguisse esse caminho comigo. Você está afim de conhecer? Já foi partir para evangelizar, né? A gente dá esse suporte para a criança, né, Neiva? Para que ela vá lá fora e seja um discipulador, ele seja um evangelista, porque criança de 2 anos evangeliza. Se ela tiver isso, né? Então, esse professor nosso, caramba, ele tem que estar antenado, ele tem que ouvir a criança. Olha, dar a aula, ensinar a Bíblia é importante, mas ouvir essa criança, até mesmo para ajudar o papai e a mamãe que estão brigando dentro de casa. Papai e mamãe, sabe, ele é um instrumento de Deus. Com certeza. Né? Eles são cidadãos dos céus na terra. Houve angústia, não sabe? Às vezes o professor vai até perder metade da aula, mas esse professor, ele vai ser uma bênção de Deus na vida da criança naquele dia. Vai fazer ele vai trazer ele assim, né, olha, meu amor, vidinha. eu quero te ajudar, eu vou orar com você. E olha, se você fizer por assim, né, porque vai dar essa visão para a criança, olha, se você agir assim, vamos orar. Sabe, conversa com o seu papai. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de ajudar crianças assim, olha, tá brigando? Mas se você for assim, papai, eu te amo, mamãe, eu te amo, vamos aqui estudar. Ele pode ser o elo, né, usado por Deus para a solução de problemas. Né, E, Celeste, eu creio que a palavra de Deus ela é simples, como Jesus é simples. Se você ensinar a criança quem ela é, qual a identidade dela em Cristo, quem ela é em Cristo, qual a identidade?
Ela quem é ela única, é. especial, Ela é vencedora, exclusiva e ela é amada por cheia do Deus. Espírito Santo, ela é amada, ela é justificada. Jesus morreu por ela. Então, ensinar quem ela é em Cristo. Quem é Deus? Quem Deus é na vida dela? Quem é Deus? Você ensinar para ela quem é Deus. E se você ensinar o que ela pode com esse Deus, ou seja, ensinar quem ela é, o que ela pode e o que ela possui em O que Cristo. Deus quer dela, Entendeu? né? Se ela souber quem ela é, a identidade dela, o que ela possui em Cristo, o que eu posso em Cristo e o que eu tenho em Cristo. Em Cristo eu tenho salvação, eu tenho vida eterna, eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho vida eterna. Isso forma uma criança. Se você ensinar quem ela é em Cristo, o que ela pode em Cristo e o que ela possui, o que ela tem em Cristo. Ela vai Qual o valor conseguir dela, chegar, né? né, Ela chega, a um ambiente ela vai que chegar não em qualquer conhece. ambiente, porque ela vai estar com a autoestima em Cristo Cristo, fortalecida. Eu falo que quem cresce Sou sabendo muito quem ela é em Cristo, não tem problema de autoestima. Porque, assim, quem ela é em Cristo é algo tão tremendo, sabe? Existe um Deus como, hoje em dia, na minha época, a gente evitava pecar, errar o alvo, pelo simples fato de, se minha mãe descobrisse, e se eu morrer e for para o inferno. Pois Só que é. para o adolescente e para a criança, morrer está muito longe. A gente não lida com isso na infância. Eu Tá fico muito pensando, longe. Neiva, exatamente essa história de que muitas vezes a gente prega o evangelho em cima de um Deus que castiga, Exato. né? Um Deus, se você fizer errado, Deus vai Deus ver, vai te Deus vai te castigar, punir. E não é nada disso, muito pelo contrário, Então, se né? você souber que esse Deus é um Deus de amor, esse amor que te constrange, que você não quer ir contra esse amor, entendeu? Você não quer falhar com esse Deus. Você tem uma namorada que você ama muito. Você não vai fazer coisas que aborreça, que entristeça, que magoe, que afaste, entendeu? Então, o que acontece? A criança, ela deixa de errar o alvo porque ela está constrangida com esse amor de Deus, porque ela conhece o amor de Deus. Isso me leva àquela outra questão que eu já tinha até sinalizado, né? Como lidar, porque são dois públicos completamente diferentes. Com a criança que ela vive num lar evangélico e aquela criança que não. Ela veio para a igreja, ela está lá na escola bíblica, mas ela vai para casa e ela vai estar numa família que não conhece Jesus e que não vai dar continuidade aos ensinos que ela teve na escola bíblica, né? Como trabalhar isso dentro de uma mesma classe? Essas crianças, elas devem estar numa mesma classe, devem estar em classes separadas? Qual a orientação Elas de têm que vocês? estar inseridas na mesma classe, na minha visão. Juntas, Outra coisa, esse professor tem que ter um feeling, né? Olha, dependendo da localidade da igreja, o contexto social ali daquela, né, do local da igreja, ele tem que ter um feeling, né? Uma experiência que eu tive tem igrejas em locais de risco, em que o professor não pode falar que Deus é pai. Porque o pai que ela tem em casa, ele abusa dela, referência. ele bate nela, então esse Deus é amor. Entendeu? Ela vai para a igreja, primeiro que ela está indo porque o amiguinho chamou. O pai e a mãe estão vivendo um outro mundo, uma outra realidade. Então, esse olhar do professor é importantíssimo, né? Deus para essa criança, ele vai ser um Deus de amor. E eu vou ter que passar da substância, como se fosse uma vitamina especial, né? Uma vitamina de banana bem feita para que ele possa suportar essa realidade tão dura, tão difícil, né? Às vezes nem é duro, não. Pode ser aqui, num contexto, né, mais melhor, né? Mas essa criança vai sozinha. Eu conheci muitas crianças que iam porque o amiguinho chamou, vivendo num contexto rico, abastado. Mas o pai e a mãe viajam, você vê que a criança tem tudo e não tem nada, né? Tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem a presença da mãe, do pai. E aí como é que a gente vai? O professor tem que ter uma habilidade, uma sensibilidade muito aguçada para poder cativar essa criança e dar suporte para que ela possa suportar essa pressão da vida. Olha, meu pai e minha mãe não vêm, mas eu estou vendo que aqui a conversa é outra, eu estou sendo amado, né? Ela precisa sentir que o Ministério Infantil é um apoio para a vida dela. A gente crê que o Espírito Santo está com ela todo o tempo, né? E ela tem que ter certeza disso, né? Que ela vai estar ali, os pais podem não ser crente, né? Não conhecer Jesus ainda. Acreditar na promessa, né? Que salvarei tu e tua casa. Olha, tudo vai começar por você, vamos crer. A atuação do professor, Com né? certeza, Com essa com habilidade, certeza. essa sensibilidade. E mais importante ainda, estar mais perto dessa criança, né? Tá ministrando, tá aquilo que você orando falou, por essa criança durante a semana. Acompanhar, né? Como é que ela está em Face? Não. Mas eu posso ir lá, deixar lá no correio dela uma cartinha, eu gostei da tua presença, dar um cartãozinho, onde você mora, dá uma ligação. Né? A gente sabe que o professor tem uma vida corrida,
mas ele precisa separar isso. É, uma semana né? a criança ele pede, ele é né? o pastor dessa criança. Exatamente. A criança pede uma semana, né? Ah, eu quero que ore porque eu vou fazer uma prova. Na outra semana, o professor tem que contar como é que foi a prova. Você não pode ficar jogado, entendeu? Esqueceu. Tá Ninguém liga pra mim aqui, tá né? difícil Qual de é a lembrar, idade? vamos anotar, né? Vamos anota lá, fulano vai fazer uma Tem que ter prova, um diário entendeu? de aula, né? Aquele Você tem que estar diário de anotando. bordo que a gente chama, diário de bordo. Passou gente. pela Fulaninho criança no falou corredor isso, da semana que igreja. vem tem Isso que- acontece muito. Às vezes você passa pelo corredor da igreja, você está lá dando aula, sai da sala, ó, deixei de ser professora. Não, gente, você vai encontrar essa criança, porque eu lembro quando eu era criança, ó, quando eu via meus professores, parecia que eu tinha visto um... Nossa, minha tia! O professor, ele não se limita à sala de aula, né? Exatamente. Ele Eu fui fora, ele professora continua sendo professor. de um menino com 9 anos na época, eu comecei muito novinha, e quando eu fui numa igreja, eu estava entrando e ele estava ministrando no louvor. Ele foi para Rema, fez curso lá fora, quando voltou. Quando eu entrei na igreja assim, ele estava no louvor ministrando. Quando eu entrei, ele, tia Neiva, um homem. Aí eu comecei a chorar, falei, gente, isso tudo faz valer a pena. Que coisa boa, que coisa vale boa. a pena. Né? A gente já vai aí para o nosso último intervalo, né? Terminando praticamente o nosso programa, mas o reforço de que vocês colocam, né? Que assim como Deus nos fez indivíduos, mesmo na escola bíblica, o professor da criança, ele precisa ter esse olhar individualizado, né? Isso, Prestar muito atenção importante. na sua criança e Conhecer. transmitir para ela o amor de Deus, fazer com que ele tenha certeza. E aí ela vai ser forte em qualquer lugar, né? Onde ela Todo for. mundo gosta de se sentir amado, né? É Sérgio? Então, se verdade, ele chega é e se verdade. sente amado, aí ele fala que aqui é diferente. Ele reconhece. Ele não é mais um, né? Isso aí é um lugar Exatamente. seguro, Ele lugar é seguro. E ele é um, único, É. inclusive para o Senhor Jesus. Né? Nós vamos para o nosso último intervalo, então volto já para as considerações finais da gente. Vamos lá. Cabeça pra cima.